Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para a meditação da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho, vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Deus de toda a glória, nós te suplicamos, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, fluir pelo teu Espírito a tudo que o Senhor queira falar. Para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, como alguns dias atrás, nós o prometemos trazer uma meditação falando sobre a semente danina. E hoje iremos falar um pouco sobre isso. Antes de tudo, queremos dizer a todos que nós temos nos colocado na mão de Deus com muita seriedade, respeito a todos e a própria nossa vida diante de Deus, e trazer uma mensagem aqui bem estudada pela palavra de Deus, para falarmos tudo dentro daqui, da palavra de Deus. Estamos aqui com a Bíblia, King James, Bíblia de estudo bíblico, e também sempre, vez por outra, quando temos tempo, nós lemos o livro de apostila do assunto de hermenêutica. Hermenêutica é uma matéria da teologia que ela tem a arte de interpretação bíblica. E também estamos aqui com o livro do assunto homilética, que ensina, que ajuda a interpretar textos. Mas queremos fazer uma ponderação aqui, alguma colocação muito simples e humilde diante de Deus e de todos. Desde que nós tivemos um encontro pessoal com Deus, dos 17 aos 18 anos de idade, nós temos aprendido com homens de Deus e a nossa intimidade pessoal. Eu e Deus. Meus parentes, meus pais, irmão, sabe dessa maneira de nos portar como servo de Deus. Desde os nossos inícios na fé até hoje, nós estamos fazendo um curso interminante, um curso que é para sempre. Começamos, geralmente o fazemos mais pela madrugada, esse curso, que se chama Geologia. E aí, o que significa geologia? O que é? Geologia é a nossa intimidade com Deus nas madrugadas, em oração de joelho. Isso faz com que você busque e conheça mais a Deus. Através dessa intimidade, nós entendemos mais os pensamentos da palavra de Deus, do que Deus realmente fala, para dar o sentido do entendimento dos pensamentos de Deus, do que está escrito. Então é isso que nós passamos para todos aqui. Busque. A palavra de Deus manda a gente buscar, conhecer a Deus, buscar a face de Deus, examinar as Escrituras. Dito isto, agora vamos começar a meditação propriamente dita, que tem como o tema sementes perigosas no coração. Como temos falado há dias atrás, queríamos falar sobre sementes daninas. É sobre isso que vamos falar nessa meditação. Nós vamos ler um texto bíblico que fala algumas dessas sementes daninas. Livro de Gálatas, ou seja, melhor dizendo, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos servos de Deus que estavam na cidade da Galácia, que tem como
o nome deste livro, Gálatas, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e o 20. Apenas 2 versículos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Versículo 19, lemos. Agora vamos para o 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. São tantas, mas nós vamos nos ater aqui apenas a 4 sementes daninhas do mal, que é proveniente, que é ramificação do próprio coração do diabo, dos príncipes das trevas. E é algo muito terrível. Se porventura a gente esquadrinhar o nosso coração e começar a perceber qualidades, incitações a essas qualidades, imediatamente pedir misericórdia a Deus. Senhor, não deixa eu ter ira, não deixa eu querer me vingar de tal pessoa, não deixa eu ser orgulhoso. Temos que nos quebrantar diante de Deus, ser sincero. Vamos falar sobre o orgulho, a rebeldia, a língua ferina e a inveja. 4 sementes daninhas que nós temos que ter muito cuidado. Vamos para a primeira, o orgulho. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz o seguinte: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Muito perigoso. Foi uma das sementes que o Lucifer, quando era o querubim, se deixou-se alimentar pelo esse orgulho. Está escrito no livro de Ezequiel, está escrito no livro de Isaías 14, Ezequiel, não me lembro agora, que ele, Lucifer, se achou-se uma pessoa muito importante, uma pessoa bela, e não se conformou em ser só um querubim a serviço de Deus. É assim o orgulhoso. O orgulhoso não aceita ninguém estar acima dele. Ele quer ser a atração, o holofote, a coisa mais importante. E ele quis tomar o lugar de Deus. E o orgulhoso, como temos falado aqui, não aceita repreensão, não aceita exortação, ele não aceita se diminuir e não pede perdão a ninguém. O orgulhoso, só ele que está certo e ponto final. E é um perigo muito grande quando a pessoa deixa isso entrar no espírito. Essa qualidade dessa semente danina, ela se semeia primeiro no coração, mas a raiz que quando atinge é no espírito. Quando o espírito fica com a altivez, o coração endurece e o espírito fica dominado. Depois que é dominado por esse espírito de altivez, aí vira um câncer no espírito, no coração da pessoa. O orgulho é muito perigoso. Quem for sábio, quem for inteligente, raciocinar e se esquadrinhar e colocar
dentro de si, olhar para dentro de si e ver, puxa, estou sendo soberbo, arrogante, puxa, e eu tenho isso dentro de mim. E quando ela se autoavaliar, puxa, isso só está me fazendo mal dentro de mim. E nós vemos que a palavra de Deus diz que vai proceder à ruína. A pessoa não vai se dar bem. Até um momento ou dois ou mais tempo possa até estar se dando bem, se vangloriando, mas depois vai proceder à ruína. Foi assim com o querubim Lucifer. E Deus tirou ele dos céus e deu uma sentença. Assim é todos o orgulhoso e soberbo. Mas cedo ou mais tarde vai vir a ruína e essa pessoa vai se destruindo aos poucos e não percebe. Vamos para a segunda semente danina do mal, a rebeldia. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, falando sobre Saul, que desobedeceu a uma ordem de Deus através do profeta Samuel. E a palavra de Deus diz assim, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Olhe só como é tão terrível. É como um pecado de feitiçaria. Você já analisou bem, pensou bem o que é feitiçaria? Feitiçaria é algo das trevas, é algo que tem uma ligação entre o espírito das trevas e que envolve a pessoa. É muito perigoso. E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque rejeitaste a minha palavra. Deus usou no profeta Samuel para Saul. Você rejeitou minha palavra. Como é tão perigoso, tão terrível a pessoa que não aceita a obediência à palavra de Deus, que não aceita a repreensão. Como é perigoso a pessoa que rejeita as ordens de Deus, abandona, não faz caso da palavra de Deus, banaliza, não tem consideração à palavra de Deus, faz o que bem quer, o que bem vem à telha, e não está nem aí para Deus, nem para sua palavra. Cometem desobediências, torpeza e tantas coisas com relação à palavra de Deus. Mas o que vale para essa pessoa é a vontade dela, é o que ela quer. Foi o que Saul fez. Ele fez aquilo que ele queria para se vangloriar e para ter a atenção de todo o povo e seguir ele. É muito perigoso a rebeldia. A palavra de Deus diz no livro de Tiago que Deus dá graça ao humilde de espírito, mas ao soberbo, ao orgulhoso, ao rebelde, ele rejeita. Deus não suporta. Que fique bem claro, nós temos sido incessante, temos falado a meus parentes, a pessoas da família, a pessoas amigas. Puxa vida, olha, acorda. Lucifer, que agora é Satanás, foi expulso da presença de Deus e tem a sentença de maldição eterna, sofrimento eterno por toda a vida, por causa de rebeldia. Rebeldia. Então, toda aquela pessoa que é insensata, que não tem amor, não tem respeito à consideração a Deus, nem zela pela sua alma,
vai cair nessa mesma barganha, nessa mesma tolice do diabo de se rebeliar contra o próprio Criador. Veja só bem isso. Raciocine, reflita. A pessoa está se rebelando, está se voltando para ser contra o próprio Criador. Ora bola, é falta de insensatez, é falta de sensatez, é falta de inteligência e humildade de espírito. Poxa, se Deus nos fez, Ele é o dono da vida, Ele nos ama, então eu tenho que me voltar com Ele com amor, com obediência, e não se rebelar contra a própria palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que desobedecer, desonrar a Ele, está se rebelando contra Ele, poxa, isso é insensatez. E o fim de quem se rebela contra Deus é perder a presença de Deus, é não ter direito a estar com Deus. Analise, venhamos analisar, refletir para com a nossa alma, para a consideração para com Deus, não ser contra Deus. Poxa, a palavra de Deus está se cumprindo cada vez mais. A gente vê que o livro de Tessalonicenses fala, e o livro de Timóteo fala que muitos vão ser arrogantes, desobedientes a pai e mãe e desafeiçoado, não tendo temor a Deus, blasfemando das coisas de Deus. E isso está se cumprindo nos nossos dias. E tem muitas pessoas que parece que está dormindo, não acorda para perceber que está indo de contra o próprio Deus, quando se rebela, quando não tem temor à palavra de Deus. Tem vezes que a gente fica assim, meu Deus. Eu gostaria de colocar isso dentro da cabeça das pessoas para que ela entendesse. Mas o único que pode transformar a vida de cada um de nós, principalmente porventura você não leva a sério, não desrespeita a Deus, saiba que mesmo você agindo assim, Deus ainda está se voltando para cada um, para que se arrependam. E caso você esteja agindo assim, com rebeldia, saiba que quando você se quer plantar diante de Deus, o Espírito de Deus está pronto para te convencer, porque é Ele que convence do pecado, do juízo, da morte. Ele está pronto, de braços abertos, para te abraçar e para te dizer: eu te perdoo, e para mostrar, ensinar o quanto estava agindo errado e que Deus, através do Espírito Santo, revela pela palavra dele como é que você vai acertar, como é que você vai se voltar e se libertar dessa semente danina, desse espírito de rebelião, que é uma força maligna das trevas que escraviza o homem. Vamos para a terceira semente danina. Língua ferina. Há quantas pessoas que falam pelos cotovelos, e tantas pessoas que, quando está com uma certa desavença com a pessoa, está aborrecido, aí vem na hora a palavra que vem na mente, fala logo. E quando a pessoa está com raiva, a tendência é falar uma palavra para ferir a outra, para descontar, para se combater contra aquela outra pessoa. E é nessa hora que a pessoa fere ao seu próximo e está contaminando a si mesmo. Lá no livro do Senhor Jesus, o Evangelho que Jesus escreveu, que o Mateus escreveu, na direção do Senhor Jesus falando, em Mateus capítulo 15, que
o que contamina o coração do homem é o que sai. Então, caso alguém venha falar numa hora de revolta, de raiva, de estar aborrecido com alguém e falar as palavras para ferir aquela pessoa, estará ferindo aquela pessoa, mas estará contaminando o seu interior. E aí, ao pouco a pouco, vai germinando, vai alimentando uma semente danina chamada ódio e posteriormente vai vir mágoa. Pense bem nisso, antes de falar uma palavra com raiva e para ir de encontro, se querer se vingar, dar o troco a outra pessoa. E a pessoa que for ouvir você ou eu, a gente tem que fazer o quê? Blindar nosso coração e nossos ouvidos. A pessoa falar a palavra para magoar e na mente a pessoa repreender e perdoar aquela pessoa e não absorver a palavra e ter misericórdia daquela pessoa. É isso que temos que ter muita vigilância. Como está escrito aqui sobre a língua ferina, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Então, o sábio, que é nascido de Deus, que tem o amor de Deus, que é misericordioso, quando ele fala para com a pessoa, as palavras dele cura, sabe por quê? Porque a palavra dele tem sabedoria de Deus e tem o amor de Deus. São palavras que curam, que não guarda a mágoa nem rancor, mas sim se produz com sabedoria e com misericórdia para com as pessoas que estão feridas, estão doentes dentro do seu espírito e coração. Vamos concluir agora com a palavra final sobre a quarta semente danina, a inveja. Tem um versículo na palavra de Deus, antes de ler aqui, nós lembramos agora e vamos falar. Está escrito em Provérbios: quem parará diante da inveja? Vamos dar a resposta depois que concluir aqui. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, o coração em paz, ele dá vida. Mas o que está com inveja apodrece. Vai apodrecendo por dentro. E agora vamos concluir com esta palavra que nós falamos. Quem parará diante da inveja? Quem? Há muitos males que acontecem no mundo espiritual, que muitas pessoas ignoram isso. Mas nós vamos falar aqui por um pouco de experiência que temos na vida espiritual. E com ensinamentos de pastores que também já é experiente nessa área. O olho grande, a inveja é algo que é espiritual, que prejudica, se a pessoa não tiver blindado, atinge aquela pessoa. Nós temos algumas experiências. Vamos citar bem rapidinho aqui uma que nós vivemos na nossa adolescência. Uma pessoa veio até a nossa casa onde morávamos. E um tio meu criava um pássaro muito inteligente, que eu estou esquecido o nome desse pássaro, um pássaro preto, muito bonito, muito inteligente, que meu tio adestrou ele, que ele saía da gaiola, cantava, depois entrava para a gaiola. E essa pessoa viu e fez isso. Admirou e disse: puxa vida, que pássaro, mas que pássaro. Pois é, que pássaro, né? No outro dia, o pássaro amanheceu morto. Nós temos que entender uma coisa, que a inveja é algo que envolve uma semente danina espiritual do mal. É muito perigoso. A palavra de Deus diz que a gente não deve
cobiçarem, ter inveja. Está escrito isso, é porque muitas pessoas não se voltam para confiar e depender de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 5, 6 ou 7, que diz assim: contentai-vos com o que tendes. A gente tem que ser feliz com o que tem. Quando a pessoa cobiça, tem inveja e quer ter mais do que o outro, e não fica satisfeito, fica murmurando diante de Deus: eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. A palavra de Deus diz: em tudo dá graça. Deus sabe, Deus sustenta, nos dá o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus é bem clara quando diz: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Nós vivemos, passamos experiência e ainda nós tivemos essa experiência e ainda vivemos. Tempos atrás, fomos morar de favor na casa de uma pessoa. Nunca murmuramos contra Deus quando não tínhamos um bom alimento. E estávamos desempregados e tínhamos que ir à luta, suar, para fazer alguma coisa durante o dia, para ter o pão, para comer um prato de comer. E Deus é testemunha. Esse Deus que me ensinou a dependência, a confiança nele. Ele nunca me deixou. Nunca. Está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência, amém, de galpão. Para concluir, quem é que nos blinda da inveja? O Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, o poder da fé em você, você fica irradiante o seu ser, como se fosse luz, um fogo que não invisível. Através do Espírito Santo, nós somos protegidos da inveja. Pense bem nisso e vamos agora agradecer a Deus. Pai Celestial, Deus bendito, Deus amado, o Senhor é glorioso. Ajude a cada pessoa que porventura estiver ferido, tem mágoa, é rebelde, não se volta para o Senhor, alguma coisa que prendeu, que enraizou o seu espírito, o seu coração, e não consegue ter força para pedir misericórdia, se quebrantar e se humilhar e reconhecer que precisa mudar, que há essa semente danina em seu coração. A quebranta. Dê força, Senhor, a esta pessoa que porventura esteja precisando dessa força do Senhor para se voltar e ser curado de qualquer semente danina que estiver no seu espírito e no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Nunca duvide do amor de Deus. Deus está pronto, de braços abertos. Está escrito: aquele que me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por ele. Deus quer fazer isso com cada um que precisa do socorro, da ajuda, principalmente para mudar o espírito, a alma e para alcançar a salvação. Deus abençoe. Seja forte, seja humilde de espírito, guarde a sua boca e os seus ouvidos e peça sempre misericórdia a Deus para ser humilde de espírito e puro de coração. Até a próxima. Deus abençoe a todos nós.